Ainda em pé, meus irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do verso 12. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 12. E assim daremos continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 12. A igreja localizou a passagem? Não? A igreja localizou a passagem, João, capítulo 2, verso 12? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer-lhes essas coisas? E Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Normalmente temos uma imagem de Jesus, e essa imagem ela é bíblica, ela está condizente com o que a Escritura nos diz, mas como manso, pacífico, paciente, suave. E é difícil às vezes imaginarmos situações como essa que nós temos relatadas aqui nesses versículos, a purificação do templo. Parece ser aquele momento em que Jesus, pelo menos de uma perspectiva meramente humana, Jesus perde a paciência e sai derrubando mesas, xingando as pessoas, faz o azorrague, aquele chicote para tomar uma atitude bastante, como eu posso dizer, bastante agressiva, que poderia ser interpretada até como algo revolucionário, poderia causar grande tumulto na cidade. E às vezes as pessoas se perguntam, como pode ser Jesus, aquela pessoa tão paciente, que com tanto amor lida com os pecadores, agora age de uma maneira assim tão brusca, tão intensa, quase beirando a violência, derrubando as barracas, expulsando as pessoas do templo. Como isso é possível? Como nós conciliamos? Às vezes as pessoas pensam que são atitudes inconciliáveis. À luz da palavra de Deus, a atitude de Jesus quando purifica o templo não é irreconciliável com o seu caráter, com a sua santidade, com o seu amor e com a sua paciência. Pelo contrário, como nós veremos nessa manhã, a atitude de Jesus apenas confirma o seu amor pela palavra de Deus e pelo verdadeiro culto, pela verdadeira adoração a Deus. O amor àquilo que é bom, o amor àquilo que é certo, implica necessariamente a repulsa
aquilo que é mal, aquilo que é perverso, aquilo que destrói o objeto amado. E é exatamente isso que nós vemos na ação de Jesus nesta manhã. Essa mensagem, portanto, ela vai ter 3 pontos. Em primeiro lugar, nós vamos ver Jesus purificando o templo. Essa atitude dele, drástica, que ele toma em relação às pessoas que estavam lá e estavam contaminando o culto a Deus naquele lugar. E em um segundo momento nós vamos ver também que Jesus vai explicar que ele substitui o templo. Ele explica isso de uma maneira que ninguém entendeu até a sua ressurreição. Mas começa a ficar claro aqui, e isso vai dar continuidade, portanto, à mensagem da semana passada, e vai estar numa linha de continuidade com as próximas 2 ou 3 mensagens, que Jesus está inaugurando uma nova era em que as instituições antigas do judaísmo são substituídas, porque elas mesmas não tinham o poder de salvar a humanidade nem de reconciliá-la com Deus. Elas eram apenas algo temporário que permitiam que as pessoas tivessem uma proximidade, mas não resolviam definitivamente o problema. Jesus estava inaugurando uma nova era que agora resolvia o problema máximo da humanidade, que era o pecado e o seu afastamento de Deus. E resolvia isso de uma maneira definitiva e tão perfeita que essas instituições se tornariam desnecessárias. É isso que nós vamos ver nesse segundo ponto. E no terceiro ponto nós vamos ver que, como consequência das atitudes de Jesus em Jerusalém, na sua primeira visita àquela cidade, a capital religiosa e política do judaísmo e dos judeus, na sua primeira visita muitas pessoas vêm a crer nele, mas essa fé não é uma fé verdadeira, é uma fé falsa, uma fé temporária. E nós vamos ver então que nem sempre as pessoas que aparentam ter fé têm de fato fé em Deus. Mas Jesus Cristo, que sonda e conhece os corações, sabe discernir quem são dos seus e quem não são dos seus. Mas vamos, portanto, então ao texto bíblico. Nosso texto começa então primeiro com a família. Após Jesus ter transformado a água em vinho, eles vão para Cafarnaum, se estabelecem lá, ficam não muitos dias. A partir daí nós sabemos pelos relatos dos outros evangelhos que Jesus vai desempenhar o seu ministério principalmente nessa região de Cafarnaum e na Galiléia. Inclusive nós temos lá, se vocês forem hoje em Israel, vocês vão ver lá uma casa restaurada que dizem que são as ruínas da casa de Pedro, onde morava Pedro, sua família, sua sogra. Cafarnaum foi a base do ministério de Jesus, mas depois deles terem ido para lá, eles ficaram não muito tempo, segundo a Bíblia, e Jesus então resolve ir a Jerusalém. E essa visita a Jerusalém, ela não é relatada nos demais evangelhos. Os evangelhos que são chamados de sinóticos por causa das suas semelhanças, Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos relatam a ida de Jesus a Jerusalém apenas no fim do seu ministério, lá na Semana da Paixão, quando diversos acontecimentos têm lugar, inclusive a sua morte e ressurreição. Mas o Evangelho de João, ele nos narra diversas visitas de Jesus a Jerusalém antes dessa semana final. E essa daqui é uma dessas visitas. Jesus vai até Jerusalém. Jerusalém é, como eu falei, o centro da vida e da religião judaica. É bem verdade que a Judéia, aquela região, ela não era independente, ela era apenas uma província do Império Romano, que era a nação que oprimia, o povo de Israel. O povo de Israel tinha que pagar tributos, era de certa maneira escravizado pelos romanos, mas Jerusalém era a sede, ali estava centralizada a liderança política e ali também estava centralizada a liderança religiosa. O templo, por sua vez, era o centro de tudo isso, o centro da adoração. Era uma das maravilhas do mundo antigo. Historiadores pagãos nos falam do templo dos judeus como sendo uma bela obra arquitetônica. Ela foi reconstruída, totalmente reformulada por Herodes, que nem judeu era, mas ele era o rei dos judeus, ele governava a mando dos romanos, ele governava naquela província, ele começou a reconstruir o templo e seu filho, Herodes Agripa, estava depois concluindo o templo. A bem da verdade, o templo ele só foi totalmente reconstruído no ano 66. E 3 anos depois ele foi totalmente destruído pelos romanos, e nós entendemos que isso foi juízo de Deus sobre a nação de Israel. Mas o fato é que aquele templo era um lugar belíssimo e era o centro da adoração, e Jesus vai até lá como um bom judeu.
Jesus é um judeu e é um judeu piedoso. E ele sabe que todo judeu piedoso, quando chega a época da Páscoa e de outras festas, tem como que uma espécie de obrigação de ir a Jerusalém e cultuar a Deus naquele lugar, porque naquele lugar Deus havia escolhido para ser adorado. E Jesus faz isso. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus a Jerusalém. Ele literalmente sobe. Cafarnaum está lá na beira do mar da Galileia, está abaixo do nível do mar. Jerusalém é uma cidade numa região montanhosa, está muito acima do nível do mar. E além disso, a ideia de subir é a ideia de ir até a capital. E ele sobe a Jerusalém. E ao chegar lá, ele vai no lugar que todo judeu devoto iria, o templo de Jerusalém. E ao chegar lá, ele encontra uma cena que não lhe agrada. Uma cena que havia se desenvolvido ao longo do tempo, ao longo das décadas. Isso não existia muito nos tempos lá de Salomão, nos tempos da reconstrução do templo, nos profetas ali após o exílio babilônico. Isso muito provavelmente não existia. Mas agora, na época de Jesus, aconteceu de que, num lugar bem espaçoso e amplo, que era chamado de Átrio dos Gentios, ou o pátio onde os gentios podiam entrar e adorar a Deus, os não-judeus não podiam passar desse pátio, era o limite máximo onde eles podiam entrar. Nesse lugar, por uma questão de praticidade, as autoridades permitiram que se instalassem cambistas e vendedores de animais, de pombas, de ovelhas e bois, que seriam usados nos sacrifícios do templo. Por que existiam cambistas? Às vezes se pergunta assim, como assim cambista? Por que cambista? Porque o templo era um lugar santo e os judeus não aceitavam que, como oferta, fosse entregue uma moeda com a cunhagem de imperadores ou líderes pagãos ou deuses pagãos. E essas moedas circulavam por todo o império, as pessoas vinham do império com essas moedas e elas não podiam oferecer essas moedas diretamente, elas tinham que converter essas moedas para uma moeda totalmente judaica que fosse aceitável. E os cambistas faziam essa troca, eles cunhavam, tiravam aquela cunhagem romana e botavam uma cunhagem com símbolos do judaísmo. E evidentemente que eles faziam isso cobrando uma pequena comissão. Pequena, talvez, extorsiva. Há historiadores que dizem que era uma exploração comercial, que os cambistas exploravam os pobres, que os vendedores de animais também, eles começaram a inventar exigências, dizendo assim, não, tu não pode trazer o teu animal, se tu quer oferecer um sacrifício, tu tem que vir aqui e comprar o teu animal a um preço exorbitante, você sabe, né? É que nem comprar um picolé na praia, tu vai pagar 3 vezes mais caro. Então tu vai lá e compra daquela pessoa 3 vezes mais caro, um animal para oferecer no sacrifício, porque o seu animal não vai ser aceito. Há pessoas que especulam que isso acontecesse, mas se acontecia, aparentemente a ira de Jesus, ela não é primeiramente contra essa exploração comercial, contra essa, digamos assim, picaretagem que os comerciantes e cambistas faziam. Era muito mais relacionada com a inadequação daquilo que estava feito. Mesmo que eles cobrassem um preço justo, não, nós não vamos explorar as pessoas, nós não vamos cobrar 3, 4 vezes mais caro só porque está aqui no pátio e a pessoa não precisa vir lá de fora viajando com um animal vivo, ela pode só chegar aqui e comprar, ela vem aqui e converte a sua moeda, nós vamos cobrar uma taxa justa, bem baixinho, e não pode cobrar. Não é, mesmo que fosse essa situação, e talvez fosse, supondo que os preços fossem justos, que não havia uma exploração comercial, mesmo que fosse assim, Jesus se indignaria igualmente. Por quê? Porque o que estava acontecendo ali é que o lugar de adoração estava sendo descaracterizado por outras coisas. O foco estava se perdendo. Aqui está a grande questão. Quando nós vamos a um lugar adorar a Deus, quando nós vamos cultuar a Deus, nós vamos à casa de Deus, nós vamos para isso e não para outras coisas. O que acontece é que as outras coisas e o próprio comércio estava descaracterizando, e não só isso, estava prejudicando as pessoas que vinham de outros lugares do mundo e não eram judeus, mas que temiam ao Deus dos judeus e queriam prestar culto a Ele, elas não conseguiam adorar, porque imaginem vocês chegam lá num lugar, o único lugar que vocês podem ir, que é aquele pátio, aquele átrio dos gentios, vão lá cultuar a Deus com toda a reverência, e aquele barulho de ovelha, aquele barulho de vaca, a pomba, as pessoas gritando, aqui, aqui, comprem aqui, 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 o câmbio aqui, eu tenho um câmbio mais barato, a minha taxa é melhor. Imaginem vocês como que vocês vão adorar com toda essa gritaria, com um barulho de animais.
com o fedor dos animais, das fezes dos animais. É absolutamente inadequado. Ninguém... E vejam, as pessoas que às vezes têm oportunidade, só para ilustrar com um exemplo, as pessoas que às vezes têm a oportunidade de ir a Jerusalém, elas imaginam, né, que vão a Jerusalém, vão ver um lugar super santo e que vão ter uma experiência mística, alguma coisa assim. Aí quando elas chegam lá e veem uma cidade barulhenta, empilhada, cheia de turistas que não conseguem nem se concentrar, não conseguem nem fazer uma oração lá na igreja do Santo Sepulcro, porque é muita gente, muito barulho. Exatamente isso. É isso que acontecia no templo. O barulho, a circulação, tudo isso impediam as pessoas de cultuarem a Deus, de focarem na adoração, de terem um momento de concentração, de meditação. Ficavam completamente distraídos e, na prática, o que isso provocava era, então, a profanação do culto. Deus não era glorificado pelo culto dessa maneira. Pelo contrário, a casa, como Jesus diz aqui, se tornou uma casa de comércio. Tirar essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de negócio. O templo estava dessa maneira perdendo a sua característica e o culto que era oferecido ali não era adequado. E aqui está então a indignação, e aqui que as pessoas se perguntam, poxa, mas será que Jesus não podia ter chegado lá, conversado com os comerciantes? Olha, veja bem, né, você não pode ficar aqui, você está prejudicando o culto. Essas suas ovelhas aqui ficam mugindo, ficam atrapalhando as pessoas que querem adorar. Esses bois aqui que ocupam um espaço gigante, não dá, por favor, se retirem. Vão lá para o Monte das Oliveiras, ali do outro lado do vale, que antigamente era ali que se vendiam os animais. Vocês têm que ficar lá, não aqui no pátio do templo. Por que Jesus não conversou com as pessoas? Meus irmãos, não se trata aqui de... Não ia ter solução com uma conversa. Jesus está fazendo aqui um ato simbólico também. A simbologia, Jesus quer expressar a sua indignação. O zelo pelo culto adequado faz com que ele tome uma medida drástica. E ele faz então aquele chicote e sai. Eu não sei se ele conseguiu, provavelmente ele não conseguiu literalmente expulsar todas as pessoas daquele lugar. Claro, ele criou alguma coisa, derrubou mesa, jogou dinheiro no chão, imaginem a cena, né, o dinheiro voando, né, os animais correndo para lá e para cá, as pessoas indignadas, aquele tumulto. Mas também deve ter sido algo mais restrito a algum lugar, não deve ter eliminado completamente tudo isso, porque senão teria um tumulto muito grande, provavelmente até as autoridades romanas interfeririam ali. Mas ele faz isso, e faz num determinado lugar, e tira as pessoas, e causa todo aquele tumulto, porque ele quer demonstrar simbolicamente que aquilo que estava sendo feito ali era absurdo, era errado. O zelo que ele tinha pelo culto, o zelo que ele tinha pela casa do Senhor, não permitia que ele visse aquilo e deixasse as coisas do jeito que estavam. Então ele toma essa medida, e não é uma medida impulsiva. Jesus não age por impulso. Jesus não se engana nas suas atitudes, ele não comete um erro de cálculo, ele não perde a paciência, ele não tem uma paixão pecaminosa como a nossa, que faz com que nós ajamos de uma maneira impulsiva, grosseira e inadequada. Não. Aqui, nessa situação, Jesus age adequadamente e expressa, portanto, o seu amor pela casa do seu Pai, afinal, ele é o próprio Filho de Deus. O zelo, portanto, e o desejo que ele tem de ver um culto sendo prestado da maneira adequada faz com que ele haja dessa maneira. E vocês sabem, meus irmãos, se nós amamos uma coisa, nós vamos agir para que essa coisa seja protegida, nós vamos agir para que essa coisa seja respeitada, nós vamos agir para proteger. Não existe essa possibilidade de existir um amor ilimitado que tolera tudo e todas as coisas. Isso simplesmente não existe. Porque aí já não é amor, é simplesmente, pura e simplesmente indiferença. O que a nossa sociedade secular chama hoje de amor, não, Deus é puro amor, Ele aceita tudo, aceita todos. Meus irmãos, isso é o oposto de amor. Porque se nós amamos algo, isso por consequência implica a exclusão daquilo que se opõe àquilo que nós amamos. A pura e simples aceitação de qualquer coisa é, na verdade, uma mera indiferença. Não importa o que faça, eu aceito, não estou preocupado. E não é o caso aqui. Jesus
ama a casa de seu pai. Jesus ama a Deus e ele não pode suportar ver aquilo que estava sendo feito no templo. E aquilo que estava sendo feito no templo era apenas um indício de que o templo estava com seus dias contados, que o culto a Deus que estava acontecendo ali já não era mais aceito por ele. Ele já não recebia mais adoração. Era necessário que viesse algo novo que substituísse aquilo, porque Deus já não estava mais presente no meio daquilo tudo. Os discípulos, o verso 17 vai dizer que eles lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Essa aqui é uma alusão a um versículo do Salmo 69, que diz: o zelo da tua casa me consumiu, ano passado. Aqui é um salmo de Davi, quando ele fala que as pessoas se opõem a ele, que ele tem muitos inimigos, e esses inimigos se levantam contra ele. Por quê? Porque ele tem um zelo por Deus, pela sua palavra, pela sua casa. Na época de Davi não existia ainda o templo, foi o seu filho que edificou o templo, mas havia o tabernáculo, que era a representação do templo, uma miniatura do templo. E Davi tinha um zelo pelo culto a Deus, ele tinha um zelo pela verdadeira religião, ele tinha um zelo pela verdadeira adoração, tanto é que ele é um salmista, que ele compôs vários cânticos. Esse zelo atraiu a antipatia e o ódio de muitas pessoas que se opunham a Davi. E ele escreve no Salmo 69, o zelo pela tua casa me consumiu. Ele sofreu por causa disso. Na tradução que é feita deste salmo do hebraico para o grego, que é a língua que foi escrito o Evangelho do João, essa tradução é chamada de Septuaginta. Na tradução, a palavra é colocada no futuro: o zelo pela tua casa me consumirá. E é exatamente isso que vem à mente dos discípulos e é o que acontece com Jesus. Ele tem um zelo pelo culto a Deus, ele tem um zelo pela verdadeira religião, ele tem um zelo pelo seu Pai, e este zelo o consumirá. Ele vai pagar com a sua própria vida por esse zelo. Por causa disso, as autoridades vão se opor a tudo aquilo que ele fizer. Percebam vocês que aqui começa a se levantar a oposição ao seu ministério. Aos poucos, Jesus começa a sofrer forte oposição, porque de fato, ele estava questionando o centro da vida política, religiosa e até mesmo econômica da província da Judéia. Muito dinheiro circulava por ali, muitas pessoas dependiam daquilo ali. E agora ele está questionando a maneira como as coisas eram feitas, e questionando porque ele quer restaurar a pureza do culto. E assim, logo começa a se desenhar, portanto, que a cruz, e vejam, me consumirá. Ele será, de certa maneira, destruído. Ele pagará com a sua própria vida por causa do seu zelo pela casa de Deus. E assim nós entramos no segundo ponto. Jesus vai dizer, à luz de tudo isso, que este templo estava superado. Este templo agora viria a ser substituído pelo seu próprio corpo, que é o templo de Deus restaurado. É o que vai nos dizer os versos 18 aos versos 22. Mas antes de falar sobre este ponto, uma pequena observação. Como eu falei, os outros evangelhos relatam a purificação do templo na semana final de vida de Jesus, quando ele vai a Jerusalém. Somente João coloca a purificação do templo no início do ministério de Jesus. A pergunta é: alguém está errado? João colocou propositalmente, João não segue a cronologia? Ou será que houveram duas purificações do templo, uma no início e uma no fim? Há quem defenda que João está fora de ordem cronológica. Ele colocou ali por motivos temáticos, ele coloca aquilo no início. Há quem defenda que, na verdade, foram dois momentos, um no início e outro no fim. Eu, particularmente, fui convencido de que houve dois momentos de purificação, um no início e um no fim, porque o relato que João nos dá é ligeiramente diferente do relato que nós temos nos outros evangelhos. E os versos 18 a 22 vão nos mostrar isso. Jesus fala algo que não foi falado nos outros relatos. E o que Jesus fala aqui é, inclusive, quando ele vai depois ser preso e acusado injustamente, a fala de Jesus ela é distorcida pelas falsas testemunhas que o acusam, com base no que ele fala aqui.
Possivelmente ele falou isso lá no início do seu ministério, 3 anos antes de morrer. E depois, quando o acusaram, lembraram-se do que ele tinha falado, mas pegaram e deram uma leve distorcida no que ele falou. Vejam bem, então, o segundo ponto, versos 18 a 22. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazerdes estas coisas? Vejam que os judeus, ao invés de talvez perguntar, realmente, talvez a gente tenha que pensar aqui numa reorganização do culto, uma reorganização, tirar essas pessoas, botarem elas para vender lá fora dos muros da cidade, botar a casa de câmbio fora do pátio aqui, permitir que as pessoas adorem de uma maneira mais pura aqui no átrio do templo. Não, ao invés disso, eles vêm perguntar, basicamente, quem é tu? Quem é tu para fazer isso daqui? Quem tu pensa que é para chegar aqui dando ordem e sair expulsando as pessoas? De certa maneira, até a pergunta faz um certo sentido, porque não é qualquer... Se entra uma pessoa aqui e sai derrubando tudo, dizendo que está tudo errado, nós vamos... Espera aí um pouquinho. Que autoridade tu tens para fazer isso? De certa maneira, a pergunta deles até faz um sentido. Mas o seu coração é um coração endurecido, porque eles também não consideram a possibilidade de que aquilo que Jesus estava fazendo profeticamente estivesse certo. E eles perguntam sobre a autoridade de Jesus e pedem um sinal. Eles queriam que Jesus fizesse aqui. Faz aqui então agora um milagre. Mostra que tu és um profeta. No mundo do Antigo Testamento, os profetas como Elias, Moisés, fizeram muitos sinais, fizeram milagres, né? O próprio Isaías. Mas agora eles esperam que então que Jesus, se está fazendo algo tão revolucionário assim, então que prove que ele tem autoridade por meio de um sinal. Mas vejam, o pedido deles é ilegítimo, porque nós não estamos numa posição de exigir sinais de Deus. Eu creio se tu fizer um milagre aqui, eu creio se tu fizer um morto ressuscitar, eu creio se tu fizer aqui um doente ser curado agora aqui na minha frente, aí eu vou crer. Isso é nada mais, nada menos do que violar o mandamento da Escritura de não tomar o nome de Deus em vão, de não provar, não tentar o Senhor nosso Deus, portanto. Nós não podemos exigir provas de Deus. Nós não podemos exigir que Deus se manifeste ou faça algo. O que fazem aí em alguns lugares, dando ordem para Deus, faça, eu determino, isso é blasfêmia, meus irmãos, é blasfêmia. Isso é o que os judeus fazem aqui. Que sinal tu vai fazer aqui? Faz um sinalzinho aí que a gente acredita em ti. Não, nós não estamos em posição de exigir de Deus. O Evangelho de João, ao longo de todo o Evangelho, vai ficar claro que apesar dos sinais de Jesus, inclusive isso vai ficar muito claro lá no final, bem-aventurado quem não viu e creu. Porque você viu, você creu, ok, ótimo, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Não basta simplesmente haverem sinais para que venha uma fé verdadeira. E isso vai ficar muito evidente no final da nossa mensagem de hoje. Mas aqui os judeus pedem sinais, os líderes pedem sinais e Jesus lhe responde. Vejam a resposta. E aqui às vezes nós lemos muito apressadamente e podemos interpretar essa frase no sentido que depois Jesus foi falsamente acusado. Destruir, vejam, ele não está dizendo que Jesus vai destruir. Ele está falando para os judeus destruírem. Destruir, uma ordem, destruam. A melhor tradução para não dar mal entendido seria destruam. Destruam este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Derrubem. Derrubem que eu vou. Vocês querem um sinal? Então derrubem esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Mas aqui Jesus já começa a falar propositalmente de uma maneira espiritual, de uma maneira misteriosa para confundir o seu público. Ele não quer fazer um sinal. Mas ele lança o desafio, destruam que eu reconstruo. E os judeus ficam escandalizados. Não, como assim? Em 46 anos foi edificado esse santuário. Isso começou lá com Herodes o Grande. Começou em 46 anos foi edificado. Quer dizer, se passaram 46 anos desde o início da reconstrução até aquele momento, e mesmo assim ainda faltavam algumas coisas, que só foram ser concluídas 20 anos depois. Em 46 anos foi reconstruído e tu... em 3 dias o levantarás? Como assim? Evidentemente, então, que os judeus não quiseram pagar para ver, evidentemente, e não creram e não entenderam o que Jesus estava dizendo. Na verdade, não apenas a liderança dos judeus não entenderam, ninguém entendeu. Nem os discípulos entenderam o que Jesus estava falando. Ele, porém, o verso 21 tem a explicação, e aqui João está explicando. Isso não foi explicado na hora que Jesus falou. João,
anos depois, retrospectivamente, entendeu que quando Jesus falou isso, ele se referia ao santuário do seu corpo. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o seu corpo, o corpo de Jesus, seria destruído pela sua morte, a crucificação, e em 3 dias seria reedificado, se levantaria. E se levantaria para um corpo glorificado, para um templo que nunca mais seria destruído. Um templo que substituiria aquele templo onde eles estavam agora todos reunidos. Estava chegando um tempo, portanto, Jesus está dizendo, está chegando um tempo em que este templo não será mais necessário. E quando isso acontecer, as pessoas vão adorar em qualquer lugar do mundo, e por isso que depois nós vamos ter os célebres versículos que Deus quer verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, não em Jerusalém nem em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ou seja, acabou, não tem mais isso de ir para um lugar específico da parte da terra para adorar. Não existe mais isso de ir para um lugar chamado templo, que era o lugar da habitação de Deus na terra, onde céus e terra se encontram. Agora, se no mundo antigo céus e terra se encontravam num lugar santíssimo, no templo, agora, numa nova era que estava chegando, céus e terras vão se encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus está dizendo que Ele é a presença de Deus entre nós. Em outras palavras, Ele está dizendo que se nós olhamos para Ele, nós temos acesso a Deus. Em outras palavras, Ele está dizendo que nós não precisamos mais de estruturas, de sacrifícios e de rituais, mas que agora, por meio da fé nele, nós temos acesso direto ao Pai, acesso esse que os judeus buscavam e não tinham. Agora, portanto, estava chegando esta era, e é isso que ele está dizendo: eu estou substituindo esse templo. Vocês vão destruir, mas eu vou ressurgir, e a minha ressurreição, meu corpo ressurreto é o templo de Deus, acabou. E por isso, mais uma vez, eu repito, já falei isso muitas vezes em pregações, eu vou falar mais uma vez, é um erro tremendo querer reconstruir o templo de Jerusalém. Isso é voltar aos rudimentos deste mundo, isso é voltar a um passado que já foi superado, isso é blasfêmia contra o nome de Jesus Cristo. Templo, altar, arca da aliança, candelabro, pães da proposição, muito bonito como curiosidade histórica, mas passou, fim, já era. Não tem mais, não é necessário. Ninguém é mais santo porque tem uma arca da aliança em casa. Ninguém está mais perto de Deus porque tem uma réplica do tabernáculo. Isso é misticismo, é puro e simples misticismo. Que nem as pessoas usavam água benta ou cruz para fazer exorcismo, é a mesma coisa. Isso tudo passou esse tempo. Agora é em Jesus Cristo que nós temos a presença de Deus no mundo. E mais ainda, após a ascensão de Jesus aos céus e a vinda do Espírito Santo, nós, como igreja, passamos a ser o corpo de Cristo. Em outras palavras, nós, quando nos reunimos, domingo após domingo, ou outros dias da semana, para cultuar a Deus, nós passamos a ser o templo de Deus neste mundo. E não apenas nós, congregação, mas todas as igrejas ao redor do mundo, nos bilhões e bilhões de pessoas ao redor deste mundo que se reúnem para adorar a Deus, passam a ser templo de Deus, presença de Deus no mundo. Passam a ser o lugar em que céus e terra se encontram. Por isso o que fazemos aqui, meus irmãos, nos domingos é algo muito sério. É algo místico, em outras palavras, porque é nesse momento em que céus e terra se encontram. É quando o povo de Deus está reunido que o Espírito de Deus se manifesta de uma maneira que não acontece quando estamos sozinhos. É por meio dessa reunião que o mundo vê a glória de Deus. A igreja, portanto, é o templo de Deus e não a edificação, não as paredes, não as cadeiras. Quando a gente fala de voo ao templo, nós continuamos usando a palavra templo, para falar do lugar de reunião, mas já não tem o mesmo sentido que tinha o templo no mundo bíblico e nem o mesmo sentido que tem o templo agora do corpo de Jesus Cristo.
E quando falamos de igreja, portanto, como presença de Deus, estamos falando de nós, pessoas que se reúnem em nome de Jesus Cristo. É isso que nós somos, é essa nova era que foi inaugurada. E isso significa, portanto, que é algo glorioso o que fazemos, não é qualquer coisa. Não é um amontoado de pessoas que canta, ora e ouve a palavra ser pregada e lida. Não é algo comum, é algo sobrenatural. Apesar de parecer ser comum, é algo sobrenatural. É por essa maneira que Deus salva, é por essa maneira que Deus é glorificado, é por essa maneira que pessoas conhecem a Cristo. É por meio dessa maneira que pessoas são transformadas, são confrontadas com o seu pecado, são levadas ao arrependimento, recebem o Espírito Santo, são fortalecidas, adquirem vida. Ao participarem da ceia, novamente o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, elas são alimentadas também espiritualmente. Ali, evidentemente, não é literalmente o corpo e o sangue de Cristo, mas espiritualmente há um alimento. Espiritualmente nós temos comunhão com Cristo e uns com os outros, porque nós somos o templo. É desta era, portanto, que Jesus está falando, que está prestes a ser inaugurada. Então, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vejam que eles não entenderam no início, mas depois, com a ressurreição, eles retrospectivamente olharam e se lembraram das palavras de Jesus e creram, vejam só, creram na Escritura e na palavra de Jesus. Foi a palavra pregada, fundamentada na Escritura. Eles creram nas duas coisas, a Escritura e a palavra de Jesus. E aqui nós entramos no último ponto. Os discípulos creram na palavra de Jesus, creram na Escritura. Mesmo que no início eles não tenham entendido plenamente, eles permaneceram fiéis, continuaram seguindo a Cristo. E no devido momento eles tiveram a compreensão plena do que aquilo significava. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, depois disso, continua por Jerusalém. E ele, diz aqui o verso 23, estando em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que eles faziam, creram no seu nome. Crer no nome de Jesus é uma frase forte. O nome de alguém representa o seu caráter, suas atitudes, aquilo que a pessoa é. Então, muitas pessoas aparentemente creram, Jesus, esse é o cara, esse é o Messias que nós esperávamos, esse é o Salvador de Israel, esse é o libertador de Israel. As pessoas viram, Jesus fez sinais esses que não estão relatados aqui, mas viram e creram. E vejam, não foi um ou dois, muitos. E alguém poderia estar pensando, então, vejam só, o reino de Deus está chegando com tudo, agora vai mudar tudo, agora nós vamos nos livrar dos romanos. E Jesus poderia estar já feliz, vejam só, eu faço milagres, as pessoas creem, está tudo correndo bem, Deus está me abençoando, meu ministério é uma bênção. Mas Jesus não se deixava enganar. Verso 24, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Uma pessoa vem, Jesus faz, as pessoas vêm em Jesus e falam para Jesus, Jesus, nós cremos em Ti, Tu é o Messias, maravilhoso. E Jesus olhava para Jesus e pensava, eu te conheço. Eu sei que isso não é fé. Eu sei que isso é apenas emoção. Eu sei que isso é apenas um decisionismo. Eu decidi, eu creio em Jesus, agora eu creio. Ele é bom. Uma analogia muito interessante, ela é insuficiente, é claro, mas é interessante. A gente percebe isso em muitas coisas da nossa vida, como o ser humano é volúvel. Ele vai do amor ao ódio em pouco tempo. E o exemplo mais claro disso é o mundo do futebol. No mundo do futebol, a torcida se fanatiza com algum jogador que é ídolo e ele vai, e daqui a pouco ele falha, daqui a pouco ele erra, daqui a pouco ele comete algo errado e a torcida já quase que perde a cabeça dele. Em tão pouco tempo, o futebol ele mostra isso muito claramente. Em questão de meses, alguém de herói passa vilão e execrado pela torcida. Em certa maneira, isso também acontece com os líderes religiosos. E acontece com Jesus Cristo aqui. As pessoas vão da paixão, veem os milagres que ele faz,
o ensino dele, essa pessoa é maravilhosa, olha como ele fala bem, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é atento. Mas daqui a pouco algo acontece e eles se viram contra ele. E Jesus sabia disso. Ele sabia que nós, seres humanos, somos volúveis, passionais e inconstantes. E ele sabia que a fé daquelas pessoas era falsa, porque eles estavam apenas vendo milagres e acreditando com base em milagres. Eu creio com base em evidência. Eu vi algo, então eu creio, ver para crer. Novamente, meus irmãos, isso não é lícito. Não é lícito da nossa parte exigir milagres para crer. Não é correto, não é certo. Ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia o que era a natureza humana. Ele sabia, portanto, que nós estamos numa natureza coberta, corrompida pelo pecado. As nossas afeições, nossos sentimentos, nosso intelecto. Não é que nós somos extremamente perversos em tudo que fazemos, mas tudo que nós somos, de alguma maneira, maior ou menor, foi corrompida pelo pecado. Então, nossas paixões são pecaminosas, nosso intelecto raciocina pecaminosamente. E aqui as pessoas tinham fé e aparentemente estava tudo bem, mas Jesus sabia que a sua fé não era verdadeira. E aqui vai se preparando o terreno, portanto, para os próximos episódios do Evangelho de João. Capítulo 3, nós vamos ter a célebre história de Jesus, os diálogos de Jesus com Nicodemos, onde ele vai falar então que algo mais tem que acontecer para que as pessoas sirvam a Jesus Cristo. Não basta simplesmente ver e dizer eu creio. É necessário que algo sobrenatural aconteça. Se este algo sobrenatural aconteça, não adianta eu ficar aqui gritando, berrando, não adianta eu fazer milagres, não adianta eu pular, rodopiar, falar em língua, não adianta, as pessoas não vão, quer dizer, elas podem crer, elas podem aceitar Jesus, podem fazer uma ação, podem chorar, podem se emocionar, mas a sua fé não é a fé verdadeira se não houver uma ação sobrenatural no coração daquela pessoa. Isso vai ficar muito claro ao longo do Evangelho de João. Mas por hoje, nos basta encerrar aqui com algumas breves aplicações que recapitulam nossa mensagem de hoje. Em primeiro lugar, em Jesus Cristo, Deus está presente. Essa é uma das primeiras aplicações que nós extraímos dessa história da purificação do templo e do que Jesus fala para as autoridades e diz que ele vai reedificar o templo em 3 dias. O templo, como eu falei, era o lugar em que céus e terra se encontram, onde Deus habitava em meio ao seu povo. A ideia de templo é tão importante que ela já está presente na Escritura, na própria ideia do Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus habitava no jardim com o homem. O próprio jardim, de certa maneira, era um templo. E o ser humano habitava com Deus em plena comunhão. Mas isso se perde. Mas depois Deus então chama um povo, reconstrói um templo, manda fazer um tabernáculo, um lugar em que ele habitaria. E ele habitaria em meio ao seu povo. E toda a expectativa da história bíblica é a expectativa de que um dia essa presença de Deus encha toda a terra. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, ele nos fala então que agora estava iniciando uma nova era em que o templo de Deus, aquele lugar em Jerusalém, seria substituído pelo seu corpo, e de agora em diante esse templo inclusive começaria, a promessa de expansão do templo de Deus pela face da terra começaria a se cumprir. Mas para que isso acontecesse, as pessoas deveriam crer em seu nome e servi-lo. E a questão é, nós cremos em Jesus Cristo? Os discípulos creram na Escritura e creram nele. Você crê? No templo, sacrifícios eram feitos para que as pessoas pudessem ter seus pecados perdoados. Jesus pagou a pena, morreu na cruz e tornou desnecessários sacrifícios. E pelo sacrifício de Cristo nós temos acesso a Deus. Mas para que tudo isso aconteça, para que tenhamos esse acesso, precisamos crer. Nós cremos em Deus. Se cremos, podemos ter a certeza do perdão e podemos ter acesso a Ele. E se nós cremos, e se você crê, você desfruta desse acesso a Deus por meio de Jesus Cristo? Você tem desfrutado?
seja na sua casa, nas suas orações, seja na igreja, como igreja reunida, como templo de Deus, você tem valorizado isso, tem buscado a Deus? Segunda aplicação, o zelo pelas coisas de Deus. O zelo pela sua casa me consumirá. Os discípulos se lembraram desse versículo e esse versículo se aplicava a Jesus. Jesus foi aquele líder piedoso que pagou com a sua própria vida porque ele tinha um zelo pelas coisas de Deus. O cristão piedoso também deve ser caracterizado pelo zelo pela casa de Deus. O zelo pela adoração correta. O zelo por prestar a glória que é devida. Qual é o compromisso que vocês têm com o culto a Deus? Vocês valorizam como deveriam valorizar o culto? A reverência que deve ter no culto? Vocês vêm aqui para cultuar a Deus? Ou vêm aqui por motivos outros diversos que nada têm a ver com Deus e que, portanto, tornam a sua adoração impura? É importante, meus irmãos, que façamos no nosso coração e na nossa mente esse trabalho de nos prepararmos para cultuar a Deus e de virmos com a intenção de adorá-lo. Prepararmos nossa mente, nosso coração. E quando estivermos aqui, valorizarmos essa oportunidade que Deus nos dá de cultuá-lo. O que nós fazemos aqui é sobrenatural. O que nós fazemos aqui conta com a presença do Espírito Santo. O próprio Cristo está presente em nosso meio quando nós o cultuamos. A presença de Deus está em nosso meio. Mas temos consciência disso e temos valorizado isso, valorizamos a igreja de Deus, valorizamos a comunhão com os nossos irmãos. Queremos que o nome de Deus seja glorificado verdadeiramente em nossa igreja, em nossa congregação local. Terceira aplicação. Os discípulos só entenderam o que Jesus falou após a ressurreição. Nós, da mesma maneira, muitas vezes não entendemos a palavra de Deus plenamente e nem entendemos muito bem o que Deus está querendo para a nossa vida em determinadas circunstâncias. Muitas vezes ficamos na dúvida, poxa, o que Deus está querendo me mostrar, o que Deus está querendo me ensinar? Mas a grande questão é, em meio às dúvidas e à falta de compreensão, nós deixamos de crer ou nós permanecermos firmes na fé? Nós cremos ou não cremos? Como os discípulos, nós somos chamados a crer, mesmo que não entendamos perfeitamente os planos de Deus para a nossa vida ou aquilo que Ele quer para a nossa vida. Ainda assim, nós somos chamados a crer. Do contrário, nós seremos como aquele povo que estava em Jerusalém, que viu milagres, que viu sinais, mas que cria, mas não muito. Cria, mas tão logo viesse a primeira dificuldade, já se afastava. O mesmo povo que creu era provavelmente o mesmo povo que gritava, crucifica. E não era porque sabiam que Jesus tinha que morrer, mas porque queriam ver o morto mesmo. Então, você crê e segue a Cristo incondicionalmente? Os discípulos seguiam a Cristo incondicionalmente, mesmo não entendendo essas palavras enigmáticas e episódios enigmáticos como esse. Você o segue incondicionalmente nessa manhã? Pense nisso. E por fim, a última aplicação, e aqui eu encerro mesmo. Apocalipse 21 nos fala, quando nos fala do novo céu e da nova terra, nos fala da presença de Deus em meio ao seu povo. Ele diz assim: vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, vejam bem, eis o tabernáculo, ou poderia ser templo, a mesma coisa, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles, uma presença plena, gloriosa e total. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o verso 22 ainda vai dizer:
Nela, ou seja, na cidade, na Jerusalém celestial, no novo céu e na nova terra, eu não vi santuário, ou seja, eu não vi templo. Não há templo na Nova Jerusalém. Acabou. Não tem um edifício para adorar. E por que ele não vê um santuário? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo. O fato é, meus irmãos, que Jesus Cristo inaugurou uma era em que o seu templo agora não é aquele edifício visto por mãos humanas, mas é o seu próprio corpo e depois a sua própria igreja, que ao se expandir, vai expandindo o templo de Deus ao redor do mundo. Haverá um dia também em que Jesus voltará e que todos esses pequenos templos ao redor do mundo se transformarão numa coisa só. Por quê? Porque a presença de Deus se irradiará por toda a criação de uma maneira gloriosa. E a questão é que, portanto, enquanto esse dia não chega, a igreja dá continuidade à presença de Deus neste mundo quando está reunida em adoração. Já que o templo de Deus somos nós nessa nova era inaugurada por Jesus Cristo, e portanto nós somos a presença de Deus, isso significa uma coisa. Significa que temos a missão, como igreja e povo de Deus, de expandir este templo por todo o mundo. E qual é o seu papel? Como você tem se envolvido com Deus, com a igreja de Deus, neste papel de expandir o seu templo ao redor do mundo? Essa é a nossa missão, meus irmãos, e que o Espírito de Deus nessa manhã nos lembre dessa missão e nos leve ao maior envolvimento, ao maior engajamento com a igreja de Deus, para que cada vez mais a presença de Deus seja uma realidade neste mundo caído que nós vivemos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nesta manhã nos alegramos na Tua presença com a Tua palavra pregada e nos alegramos por saber que em Teu Filho Jesus Cristo nós temos acesso direto ao Pai. Nossos pecados são perdoados e todos os sacrifícios, todas as estruturas antigas foram superadas, não é mais necessário sacrifícios, porque foi oferecido um sacrifício perfeito e nós temos o perdão perfeito, completo, a aceitação perfeita, completa pelo Pai. Somos gratos por isso, Pai. E nós queremos pedir para que agora, como Teus filhos, como igreja, possamos manifestar essa glória da Tua presença neste mundo. Possamos, Senhor, levar a sério o culto, as nossas reuniões. Possamos, Senhor, cada vez mais ver a Tua presença em nosso meio pela ação do Teu Espírito Santo, pela pregação da palavra, pela comunhão contigo e com os irmãos. E que mais e mais pessoas, Senhor, vejam por meio da Tua igreja a Tua glória revelada e assim conheçam a Cristo, conheçam ao Teu Filho, te sirvam, glorifiquem o Teu nome, a Tua realidade, Senhor, a Tua presença neste mundo se torne cada vez mais real. Se alguém aqui não sabe qual é o seu papel nisso tudo, que o Teu Espírito Santo toque no coração e mostre o seu papel, Senhor, nessa missão de ser a Tua presença neste mundo, nessa missão de glorificar o Teu nome, de mostrar a Tua glória para o mundo, Pai. Que a paixão pela Tua casa, que a paixão pelo culto, que a paixão pela Tua glória caracterize cada vez mais essa igreja, caracterize a vida de cada irmão que está aqui nesta manhã. Assim nós oramos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.